Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje para compartilhar mais um pedacinho da minha experiência com a vida, né? A minha experiência com o plano espiritual e com a obra de Deus. Eu sempre aprendi, né? A gente aprende, né? A gente vive numa sociedade materialista e a gente tende a engessar a nossa mente, né? E acreditar só naquilo que a gente vê, né? Algum tempo atrás, se me falassem tudo que eu estou experienciando, eu também eu ia achar loucura, eu ia achar que é mentira, que não existe, ia debochar, né? Achar que a pessoa tá doida. E eu sei que muita gente vai achar isso também, mas é preciso compartilhar que existe algo além do que a gente vê, do que os nossos olhos veem, né? Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sente dentro do nosso coração, aquela pequena percepção, aquela vozinha bem baixinho que a gente sente. Só que a gente tende a ignorar porque a gente não tá vendo, a gente não tá pegando, a gente precisa pegar, né? Com os nossos sentidos, precisa ver, sentir, cheirar. E existe algo além disso, né? Eu acho que a minha maior dor, na verdade, de todo o meu processo, era de a não manifestação da minha alma, porque a minha alma veio para manifestar, né, para experienciar algumas coisas, e a gente se envolve tanto no ego, na matéria, nas tarefas do dia a dia, que a gente não permite. E a dor, toda dor que o ser humano sente, na verdade, é a não manifestação da tua essência, da tua alma, né? Do teu espírito, do teu eu superior. É por isso que a gente sente dor, porque a gente não está fazendo aquilo que precisa ser feito, aquilo que a gente veio fazer. E tudo pode ser mais leve quando a gente entende isso. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer todas as coisas que a gente precisa fazer, porque a gente está numa sociedade e aqui funciona desse jeito, mas de uma forma mais leve, com outros olhos, com olhos de aprendizado, de experiência, com olhos de amor, né? Não aquela coisa pesada que ou de obrigação, né, de sobrevivência. Então toda a minha dor era de não manifestar a minha essência, a minha essência divina, porque todos nós somos sementes de Deus, somos seres divinos e o ser humano não é isso que a gente vê, né? É apenas uma falta de consciência, de entendimento, de conhecimento, né? Então é preciso ser dito que existe além, né? E quando a gente entende a obra de Deus, a criação, quando a gente entende a grandiosidade que é a obra de Deus, Deus não quer que ninguém sofra, Deus não é nada disso, né? Toda essa correria, todo esse vai e vem automático, né? Não é isso a obra de Deus. Deus cria seres de luz, cria seres para serem livres, né? E a gente vive numa sociedade que ela não é livre, né? A gente é obrigado a determinadas coisas, mas é assim que funciona, né? Então vai passinho por passinho para fazer com que tudo mude em algum momento, né? No momento que todos estiverem prontos para essa mudança. Mas a obra de Deus, ele cria para o amor, ele cria para que a gente seja feliz, ele cria para alegria. E essa alegria que a gente vive aqui é muito pequena perto da grandiosidade da obra de Deus. E o nosso desenvolvimento, ele vai para dentro. Então tudo que a gente está vivendo na Terra, né, nosso trabalho, os nossos amigos, o nosso círculo, tudo aquilo é um meio que a gente tem de se autodesenvolver, né? Então todas essas experiências a gente tem que é pra gente se autodesenvolver, pra gente se conhecer, pra gente enxergar as nossas sombras, pra gente enxergar aquilo que é bom, enxergar aquilo que a gente precisa melhorar.
mas quando acontece alguma determinada situação, a gente tende a colocar a culpa no outro, né? A culpa é do outro. Mas não é. A pergunta correta é: o que que eu preciso aprender com essa situação? Aí vai ficando mais simples, a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo. E quanto mais para dentro a gente vai, mais perto de Deus a gente fica. Cada vez que a gente vai mais para dentro, a gente vai se aproximando de Deus. E todos nós fomos criados para sermos como Ele, né? É claro que a perfeição é só dele. Deus é perfeito e nós nunca, por mais que queremos, não seremos como Ele. Mas somos pedacinhos dele e tudo que Ele é, a gente é também na nossa proporção, na proporção que somos, né? É como o mar, todo o oceano. Você pega uma gota do oceano, é a mesma água, é a mesma coisa. Toda aquela essência é a mesma coisa, né? Vem do mesmo lugar, né? E a gente é assim também, a gente é uma gotinha de Deus, né? Da energia de Deus. E esse caminhar para dentro, o nosso autodesenvolvimento, a gente vai se aproximando dele e a gente vai se tornando mais íntimo dele, né? Porque a gente vai se limpando, vai entendendo, vai sendo mais amor, né? Vai querendo o melhor para o todo, a gente vai saindo dos interesses particulares. E quando a gente vai buscando, a espiritualidade toda se abre para nós e tudo é um amparo tão grande, é tanto amor que eu recebo, é tanto cuidado, tanto direcionamento, são tantos seres que vêm para ajudar, porque quando a gente está disposto a mudar, né, o céu se movimenta, né, só depende da nossa intenção. Todo o céu se movimenta para nos ajudar. E aí vai se abrindo, aí a gente vai tendo contato com seres que a gente que eu achava que era intocável, que até mito, né, em algum momento da minha vida, com certeza eu achei que Miguel, né, Jesus era tudo mito, né, ou que é inalcançável, é tão grandioso que a gente é tão pequenininho, tão inferior que a gente não tem acesso, mas não. Quando a gente se abre, esses seres eles vêm até nós para nos ajudar, né? Porque esse é o papel, a obra de Deus, né? Aqueles que sabem mais, aqueles que já passaram por todo o processo de crescimento, de evolução, ajudar aqueles que estão no caminho, porque Deus cria a todo momento, então é infinito, não tem um começo, meio e fim, não existe isso, né? Deus cria a todo momento, a todo instante Ele está criando. E aqueles que sabem mais no seu nível evolutivo, do seu conhecimento, vai ajudando vai direcionando aqueles que ainda não têm aquele conhecimento. Porque a evolução, na verdade, nada mais é do que conhecimento, é informação. Quanto mais informação a gente tem, melhor é, né? A lógica é depender da forma que vamos usar essas informações, não é mesmo? Porque a gente tem que usar essas informações para o bem do todo, né? Então, quando a gente se abre para a espiritualidade, quando a gente se abre para a obra de Deus, tudo se movimenta para que a gente melhore, para que a gente se desenvolva da forma que Deus quer que a gente se desenvolva. Porque Ele quer que a gente seja melhor, não por Ele já é tudo, Ele nem precisaria de nós, né? Mas por nós mesmos, porque se a gente pode ser feliz, ter uma felicidade gigantesca, se a gente pode ter uma alegria, ser essa felicidade, por que a gente vai escolher não ser? Por que a gente vai escolher ser triste? Por que a gente vai escolher destruir, né? Se autodestruir, se a gente pode se construir, ser, né, seres melhores, seres co-criadores, porque lá na frente
a gente é co-criador, né? Porque a gente é um pedacinho de Deus e Deus é o Criador. E a gente está criando a todo momento, coisas boas ou coisas ruins, consciente ou inconsciente, né? Tudo aquilo que a gente sente e pensa, a gente vai criando. E a gente percebe que estamos criando coisas não muito boas para o planeta, né? A gente vê o mundo como está, né? A gente vive em dor, mas essa dor é porque a gente ingessa a nossa mente e acredita que só existe aquilo que a gente vê, que o mundo é isso mesmo, né? Que existem as guerras, que é normal, né? Mas não é normal, né? Nós estamos seres humanos e é só um pedacinho, né? Da caminhada da evolução, né? É só um pedacinho, estarmos seres humanos é só um pedacinho da caminhada evolutiva. Deus não criou seres humanos, Deus não criou seres humanos, Deus não criou a maldade, né? Os seres humanos que criaram a maldade. Na verdade, não sei nem se posso dizer que foi criada, talvez foi criada, mas é uma questão de falta de conhecimento e também não só falta de conhecimento, mas falta de abertura para acreditar em algo diferente daquilo, né? A gente tende a ter os nossos interesses particulares e quando a gente fala em sagrado, sagrado já não é mais interesse particular, né? Não tem como ter lucros com o sagrado, né? Sagrado é divino e sagrado a gente é intocável. Então a gente tende a não querer muito porque não está dentro dos nossos interesses particulares. A gente não pode utilizar-se do sagrado, a gente não pode abusar desse campo sagrado. E a gente tende a não olhar para isso acreditando que a gente não merece muitas vezes, né? Que o sagrado está muito distante de nós, que o sagrado é Jesus, que o sagrado está muito distante e que somos seres, né, inferiores aqui, que precisamos que eles resolvam a nossa vida, né? Porque somos tão pequenos, tão incompetentes, vamos dizer assim, né? Que precisamos que outros resolvam os nossos problemas. Então, gente, se abram, ter experiências com você sentir vir Miguel falar com você, sentir ter Jesus falando com você, te orientando. Essa semana a mestra Nada está comigo devido aos aprendizados que eu preciso ter nesse momento e que ela está trazendo para mim. Então você sente todo aquele amor, todo aquele amparo, todo aquele cuidado, todo o direcionamento que daquilo que eles já passaram, né? Eu tenho a mestra Nada como alguém muito importante, porque ela foi Maria Madalena, e se a gente pegar a história de Maria Madalena, é sensacional. Maria Madalena encarnada, que teve toda aquela experiência, né? Quem quiser assista, tem uma minissérie que conta a história dela, é sensacional. O momento que ela percebe que ela entende a obra de Deus, que ela entende Jesus ali, é incrível a entrega, é maravilhoso. E ela, depois disso, ela virou mestra Nada no plano espiritual, né, pelo entendimento. E ela é o amor. Ela é puro amor. E é isso que eu quero ser. Eu quero ser o amor. Eu não quero falar de amor. Eu não quero falar de Deus. Eu quero ser a obra de Deus. Eu quero ser o amor. Porque Deus criou todos nós para o amor. Criou todos nós para sermos o amor, né? E não falarmos de amor, mas é um amor incondicional, né? Um amor sem condições. Um amor que só é, né? A gente porque é assim que é. E
É isso que eu deixo, gente, para vocês, porque todos nós nascemos para isso, né? Nascemos não na encarnação, mas quando Deus nos cria, somos seres, nascemos simples e ignorantes, e cabe a cada um de nós, né, ir trilhando esse caminho de conhecimento, das informações e se autodescobrindo, descobrindo o plano espiritual, descobrindo Deus e procurando a verdade, né? Quando a gente busca a verdade, não tem erro, né? Porque a gente se abre para a verdade, não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente acredita, é a verdade. Então, gente, se abram para a verdade. Orem, peçam a Deus, ao plano espiritual, para aquilo que vocês acreditam, né? Para mostrarem a verdade. A verdade é que só existe amor, né? Que tudo isso que a gente vive aqui na matéria é ilusão, né? Porque quando a gente tem alguma coisa, pode ser tirado de nós a qualquer momento, né? Então é ilusão, então a gente tem que ser e não ter, né? Fazer, a gente tem que ser. A partir do momento que a gente entende, aí começa uma nova caminhada, né? Uma caminhada para a gente ser. Mas aí a gente está no caminho certo, né? No caminho que Deus planejou para cada um de nós, né? O caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, o caminho que leva até Ele, porque todos os caminhos levam ao Pai. Não existe um caminho, pode ser o caminho que for. Ele está conduzindo a gente a Deus. Então, gente, se abram para a verdade, se abram para Deus. Eu sei que muita gente vai debochar, muita gente vai falar que eu tô louca, não acreditar, mas uma semente plantada, em algum momento ela vai nascer, né? Em algum momento esse conhecimento vai ficar no espírito e em algum momento vai se ter o entendimento, da mesma forma que em algum momento foi plantado em mim e eu entendi, né? Em todos, em algum momento, no momento certo, no momento divino, no momento sagrado entre vocês e Deus, vocês vão ter esse encontro, esse entender de que a vida não é só isso, de que a vida não é enriquecimento, a vida não é essa loucura, essa correria, né? Correria para tudo, correria para trabalhar, correria para levar os filhos na escola, correria para fazer comida. A gente nunca consegue estar em paz, né? Com tranquilidade, fazendo alguma coisa presente, né? Tudo muito correndo, né? Porque eu preciso correr para levar os filhos na escola, eu preciso correr para ir trabalhar, eu preciso correr porque tem que ir no mercado. E temos que fazer todas essas tarefas sim, porque aqui é assim e é assim que a gente tem que fazer. Mas dá para ser mais leve a partir do momento que a gente entende e começa a fazer, a olhar a vida com olhos de amor. Então, gente, é isso que eu deixo para vocês hoje. Procurem a verdade, busquem o caminho da verdade, porque todo esse sofrimento, ele existe sim porque a gente criou. Mas a gente pode ir se desfazendo, né, se curando, se libertando de tudo isso, né, para termos lá na frente um mundo melhor, uma vida melhor e, consequentemente, todos nós temos uma vida melhor, vamos criar um mundo melhor, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês.